Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, Lição de Jovens. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e sentimentos até o dia de Cristo Jesus. Hoje estamos discorrendo mais especificamente sobre a lição número 10. João Batista, prepare o caminho do Senhor. Fico muito feliz em ver que o comentarista da lição elencou na galeria dos bons exemplos João Batista. Evidentemente que há uma miríade de personagens que poderiam ser escolhidos e fico feliz que João Batista tenha sido pelo fato de ser um personagem icônico, singular, peculiar das Sagradas Escrituras e principalmente do Novo Testamento. Quando falamos de João Batista, falamos daquele que foi profeta, mas não um profeta, o profeta que Cristo disse que era muito mais do que um profeta. Esse testemunho não veio de homens, mas veio do próprio Senhor Jesus, mostrando que esta unção na vida de João Batista era diferenciada. E o querido professor deve chamar a atenção ao seu aluno que o ministério grandioso de João Batista se deu nesta grandiosidade, pois ele apontava para algo muito maior. Sabemos que João Batista era um arauto do Messias, era aquele que estava avisando que o rei viria. O que era um arauto em tempos veterotestamentários? Quando um rei, um monarca, um imperador ia visitar uma província da sua nação, uma localidade do seu reinado, o caminho era preparado antes da chegada desse rei, era pavimentado. Então os arautos, eles vinham anunciando, aí vem o rei, aí vem o rei. E os serviçais iam vindo atrás com carroças puxadas por bois, por touros, que vinham com ferramentas aplanando a estrada, para que quando a carroceria real, o instrumento da realeza viesse conduzindo o rei, não encontrasse um caminho esburacado, mas um caminho que facilitasse a viagem. E além disso também, os arautos iam preparando os corações dos súditos para ficarem em posição de recepção ao seu governante. Não é em vão que as Escrituras Sagradas tomam emprestado esta figura de linguagem para se referir ao ministério de João Batista. Os irmãos vão lembrar que João Batista vai ser o primeiro profeta levantado por Deus após o período intertestamentário, que nada mais é do que um período de silêncio de Deus. Depois que o Antigo Testamento é concluído, o cânon sagrado, com o profeta Malaquias, nós não vamos ter registro de mais nenhum profeta sendo usado pelo Senhor. Deus silencia para com a nação de Israel. E quando nós estudamos o Antigo Testamento, sabemos que o silêncio de Deus representa que ele está numa situação de desagrado para com o seu povo. Representa que Deus não está aceitando a postura de Israel. Lembra-se de Samuel, quando nós vemos que Deus toma aquele menino como sacerdote, juiz e profeta, e o escritor do livro nos diz que naquele tempo a palavra de Deus era de grande valia, porque havia uma soma de iniquidade em Israel e Deus, mostrando que não aceitava a frieza e a irreverência do povo, se cala. Isso vai se repetir mais à frente, justamente no período intertestamentário, durante 4 extensos séculos. Imagina, a gente fica um mês sem ouvir a voz de Deus, já fica agoniado. Tem até uma canção pentecostal que diz: o silêncio de Deus incomoda você. Você já não aguenta ficar sem resposta. E é uma grande verdade, o homem não suporta o silenciar de Deus. E aqui, esse silêncio vai ser quebrado justamente com a erupção, podemos dizer até vulcânica, da chamada e ministério de João Batista, que já começa com um prenúncio, um anúncio miraculoso. Um anjo, um arcanjo, o Gabriel, aparecendo para Zacarias, pai de João Batista, dizendo: olha, tua oração foi ouvida. E que oração? A oração para ser pai, pois Zacarias e Isabel já estavam em idade muito avançada e tinham até se esquecido que Deus não se preocupa com isso, pois Abraão e Sara
foram pais na mesma situação que eles. De tanto orar, parece que Zacarias perdeu as esperanças, esqueceu, e quando o anjo lhe trouxe a resposta da oração, ele não creu. Por isso o Senhor o emudeceu e ele só voltou a falar depois de João Batista ter nascido. Uma da principal marca do ministério de João Batista é que ele já era cheio de Deus desde o ventre. Imagine uma pessoa cheia do Espírito Santo ainda como um feto, um bebê. É por isso que somos contra o aborto. Não olhamos para um feto no ventre da mãe apenas como um punhado de célula, mas vemos como alguém para quem Deus, o Criador, já tem um plano eterno. Aleluia! E não podemos, de forma alguma, acreditar que uma mulher pode desfazer daquele ser que está no seu ventre ao seu bel prazer. Lembra-se quando Maria se encontra com Isabel, as primas, parentes, vão receber a visita uma da outra e o bebê que está no ventre de Isabel salta de alegria. Era o João Batista, Quando se encontrou com Maria, que também estava grávida, aquela comunicação entre os meninos. Que coisa linda, que representava que tudo aquilo era, na verdade, uma figura que apontava para um ministério muito maior que seria executado quando eles nascessem e crescessem. João Batista vai começar o seu ministério primeiro do que o Senhor Jesus, até porque ele nasce primeiro, ele era mais velho. E é interessante nós chamarmos a atenção, queridos irmãos, que Deus é aquele que muda o tempo e as estações, estabelece rei e tira rei. Ou seja, ele é soberano, ele faz como quer, ele usa quem quer, da maneira que ele quer. O Senhor vai tomar João Batista, um personagem tido como excêntrico, que vai pregar no deserto e não na metrópole. Seria mais fácil pregar em Jerusalém, onde as pessoas lhe viriam e lhe ouviriam com mais facilidade, mas ele vai para o deserto da Judeia. Sabemos que o seu ministério não só foi restrito ali, mas a outras regiões, mas se concentra ali naquela região, à beira do Rio Jordão, onde ele vai começar a batizar as pessoas. Um homem desprovido de luxo, desprovido de regalias, com uma alimentação muito restrita, basicamente vivendo daquilo que a natureza lhe proporcionava. E nós vamos observar que este João Batista, mesmo desprovido de regalias, quando abria a boca, fazia as multidões estremecerem. Com uma mensagem completamente distinta dessas mensagens que ouvimos hoje em dia. Mensagens que massageiam o nosso eu, que colocam o homem lá em cima, que dizem você é capaz, você é vencedor, quem está lhe maltratando Deus vai matar. Não tinha nada disso. A mensagem de João Batista consistia em anunciar o juízo vindouro de Deus, dizendo aos homens que se arrependessem. E esse arrependimento, que no original grego é metanoia, não significa só ficar tristinho porque fez algo errado, porque Deus não se emociona com lágrima cenográfica de ninguém. Esse arrependimento significa mudança de pensamento, que gera mudança de vida. Reconhecer que aquilo que se crê, aquilo que se faz, aquelas concepções são erradas e é preciso adotar um novo estilo de vida. Que novo estilo de vida? De santidade, de reverência e de temor a Deus. Mas essa mensagem que se contrapunha ao eu das pessoas, essa mensagem que entrava em conflito com a necessidade das massas, o querer dos povos, vai ser justamente o elemento de ação de Deus para quebrantar os corações endurecidos de Israel. Nós vamos ver que João Batista era aquele profeta que não tinha papas na língua. Ele caracterizava a sociedade em dois tipos: trigo ou palha, justo ou ímpio, árvore frutífera ou estéril. E aquela sua pregação vai chamar a atenção de toda a gente, inclusive dos fariseus e saduceus, que vão lá bisbilhotar, observar como se daria aquela pregação. Mas quando eles chegam, não pense que João Batista vai emudecer, mudar o tom, desviar o foco, adulterar a mensagem, fazer concessões para agradar as multidões. Não, João vai, pelo contrário, vaticinar, referendar, reafirmar a sua mensagem, se dirigindo àqueles homens e dizendo: e vocês também, raça de víboras, também precisam se arrepender. E é interessante que essa mensagem não é jogada ao vento, porque o judeu da gema, o fariseu mesmo da nata,
ele, por ser filho de Abraão, genealogicamente falando, acreditava que não precisava se arrepender. Sua salvação estava garantida por uma questão de DNA, uma questão genética. Mas João Batista vai mostrar que diante de Deus não há acepção de pessoas, não há favoritismo, não há predileções. Deus trata todos iguais. E aqueles homens também precisavam produzir frutos dignos de arrependimento, porque o juízo de Deus estava vindo. Quando João Batista diz, olha, eu estou fazendo apenas um trabalho, preparando o caminho, sou apenas uma voz que clama no deserto, e até de forma literal, porque ele pregava mesmo no deserto, ele vai reivindicar para si a autoridade do cumprimento de uma profecia dada por Isaías lá no capítulo 40 do seu livro, versículo 3, que os irmãos conhecem muito bem, que é justamente aquela ideia do arauto preparando, aplanando o caminho para a vinda do rei, do Messias. Mas evidentemente que essa preparação do caminho que João Batista estava fazendo não era do ponto de vista da pavimentação mesmo da estrada. A estrada que estava sendo pavimentada eram os corações. João Batista estava preparando os corações para receberem a palavra advinda do ministério terreno do Senhor Jesus, que ia quebrar um paradigma, ia ser um momento de ruptura, de grande mudança na história do povo de Israel. E nós precisamos, como cristãos, entender, pois esse é um momento muito singular na história do cristianismo, na história da igreja do Senhor Jesus. É um novo tempo de uma nova pregação que vem até hoje com muita atualidade. Observem que o Senhor Jesus, quando começa a pregar, ele vai fazer eco à mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Pedro, apóstolo, quando vai pregar, logo após o Pentecoste, vai fazer eco a essa mensagem, dizendo novamente, arrependei-vos. Então, essa deve ser ainda a mensagem da igreja. Aleluia! Não podemos entrar neste movimento, nesta onda de querer trazer palavras metafóricas, ilustrativas, de carinho, de corações, de tanta coisa, como que o homem fosse um bebezinho que tem que botar uma papinha na boca para ele não ficar indigesto. Não! O pecado ainda é pecado. Deus ainda é Deus, céu ainda é o céu, e o Evangelho do Senhor é o mesmo, e louvado seja Deus, porque a escola bíblica dominical não levanta bandeira de filosofia, não levanta bandeira denominacional, não levanta bandeira de instituições, não levanta bandeira de homens, mas a EBD, ela levanta a bandeira da palavra, da sã doutrina, do Evangelho genuíno do nosso Deus, e não negociaremos aquilo que são as verdades eternas do Senhor Jesus através da vida da igreja. E João Batista é este exemplo de alguém que não negociou a palavra de Deus. Muito pelo contrário, foi profeta que denunciou o pecado, mexeu na casa real, porque na casa real havia adultério, havia casamento incestuoso, né? Casamento entre parentes, e João Batista vai também denunciar o pecado da casa real. É por isso que ele vai ser decapitado, é por isso que ele vai ser preso e decapitado, porque ele vai mexer na ferida de homens grandes, porque pecado é pecado independente de quem o comete, mas ele não mexia na ferida apenas como muitos justiceiros da palavra fazem, ele também apresentava o remédio, e ele vai dizer, olha, vocês estão se chateando porque eu estou batizando com água, porque já havia um incômodo no alto clero, na instituição engessada da religião judaica, para com aquela novidade de vida que estava sendo apresentada por João Batista, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz, olha, o que vem depois de mim é maior do que eu não sou digno de desatar a sandália do seu pé, que era uma atividade muito vil, muito ridicularizada. Só quem fazia isso eram os escravos. Nem um judeu era convidado a desatar a sandália de outro, que era uma tarefa que ninguém queria fazer. Mas ele se humilha a tal ponto de dizer, eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele. Ou seja, o trabalho mais vil, eu não sou digno de fazer diante dele, porque ele é maior. E ele é tão maior que ele vai continuar esse ministério, batizando com o Espírito Santo e com fogo. E a lição deste domingo, ela também vai trazer para nós a diferença
entre essa ideia do batismo com o Espírito Santo e com fogo, que muita gente pensa que esse batismo com fogo é o batismo pentecostal, é o batismo do poder. Não, o batismo pentecostal, o batismo do poder é o batismo com o Espírito Santo, cuja evidência inicial e física e externa é o falar em línguas. Mas o batismo com fogo se refere à purificação. Nós vemos que no Antigo Testamento e no Novo, a figura do fogo tem como principal aspecto o caráter purificador. Lembrando que o escritor aos Hebreus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não diz nem que Deus tem, mas que o próprio Deus é um fogo consumidor. E essa analogia vai ser reapresentada no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, quando nos é dito que o fogo vai queimar as árvores que foram cortadas por serem infrutíferas, ou seja, aqueles que não se arrependerem vão arder no fogo, esse fogo como um agente de purificação que destrói, não é? E que apresenta as aparências, ou seja, diante de uma chama de fogo, nada escapa, nada se preserva, nada fica inteiro. Assim é aquele que comparece diante do juízo de Deus. Isso é uma confirmação daquela profecia messiânica dita na boca de Malaquias, que o Senhor Jesus ia vir com o sabão dos lavandeiros e o fogo de ourives. Então, queridos irmãos, nós vamos aqui uma repescagem dessa ideia que o ministério do Senhor Jesus estava envolvido também com a purificação dos pecados, né? O batismo do julgamento, o batismo do juízo, e o professor tem que estar muito atento a isso na sua aula. Às vezes nós estamos orando até na igreja, dizemos, né? Vamos orar para o Senhor batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque nós, pentecostais, cremos também que este fogo de Deus está envolvido com a manifestação do Espírito Santo. Sim, que lá em Pentecostes haverá essa aparição do fogo também como analogia da presença do Espírito Santo. Mas o batismo com fogo se refere ao batismo da purificação, o batismo do julgamento, do juízo de Deus, para ver as obras, a sua essência, a sua qualidade. Amém? Outro ponto importante para a gente retirar do ministério de João Batista é que em nenhum momento ele se ensoberbeceu. Olha, irmãos, tem gente que nunca vai poder receber um elogio de Jesus. Se Jesus dissesse qualquer coisa, a pessoa já mudaria. Imagine uma pessoa ouvir do próprio Cristo dizer assim, não, você é um dos maiores, né? Jesus que manda a gente ser tudo igual a um outro, e tem gente que já muda, imagina ele falando, não, você se destaca, né? Às vezes alguém chega, rapaz, você é diferente, você se destaca, a pessoa já se avoluma, olha, diz que eu sou melhor do que os demais. Imagine Jesus dando esse testemunho. Ele deu de João Batista. Mas João Batista em nenhum momento mudou para com Jesus. Fez o trabalho reconhecendo que ele apenas era um preparador, porque quem vinha após ele era maior. Tanto que isso vai acontecer, o Senhor Jesus vai se sobrepor ao ministério de João. E João Batista vai falar uma frase fantástica, quando alguém procura e diz, olha, Jesus está com um grupo aí de discípulos, de seguidores, já está maior que o teu. Chegou agora. Tanto que Jesus foi batizado por João Batista. E João reconhecia, quando Jesus chegou para se batizar, João Batista disse, não posso fazer isso. Jesus disse, sim, é necessário. Não é? E quando esses enviados do inferno querem trazer essas flechas malignas para mexer com o coração de João Batista, para promover uma possível rixa entre João Batista e Jesus, João Batista vai dizer, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque como diz o comentarista da lição, João Batista entendia que ele fazia parte de um processo eterno, de um plano eterno, que ele era apenas um episódio de uma longa história. Mas Jesus não é o verbo pré-existente, o verbo eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Obviamente que ele ia se sobrepor a João Batista, e João Batista reconhecia isso. Outra coisa interessante é que João Batista teve um momento que algumas pessoas interpretam como aparente fraqueza, mas não. João Batista também tinha uma veia política muito forte de combater o pecado do rei, combater o pecado da nação, o pecado instaurado no sistema. Isso era uma característica dele. E quando o Senhor Jesus vem, na mente de João Batista, ele desenhou um cenário de um Jesus vindo justamente sob os moldes políticos, de um Jesus como um chefe político. Só que Jesus, embora seja rei, ele não era um mero chefe político, era o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Messias
é o desejado das nações. Só que a interpretação de João Batista foi um pouco menor. Ele esperou Jesus vir para destruir, fazer uma revolução governamental. E Jesus vem para fazer uma obra espiritual. E depois de passado algum tempo, João Batista vai enviar mensageiros ao Senhor Jesus dizendo, olha, pergunta se ele mesmo é o Messias ou se a gente espera outro, né? E essa é uma pergunta um pouco engraçada, um pouco indelicada, que gera múltiplas interpretações. Porque João Batista estava com certa dificuldade para tentar encaixar, né, fazer congruência entre a fatia política e a fatia espiritual. Isso, irmãos, é um grande desafio e algumas pessoas vão procurar até querer usar isso como um ponto fraco dele. Mas pense comigo que João Batista estava vivendo um momento de confluência de duas grandes dispensações, a antiga e a nova. A antiga aliança e a nova aliança, né? O tempo da lei e o tempo da graça. Ele estava vivendo uma grande transição. Irmãos, a gente vive transição de presidente da república, transição de prefeito de cidade, e é necessária uma adaptação. Imagine esta transição entre duas dispensações. E João Batista estava ali no meio. E é interessante que era importante uma sensibilidade para quebrar aqueles paradigmas judaicos da lei e adentrar nessa nova dispensação da graça. E o apóstolo Pedro, ele entende muito isso quando ele escreve sua primeira epístola universal, no capítulo 1, versículo 11, dizendo-nos, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Havia uma grande dificuldade na mente desses contemporâneos de entender a diferença da primeira e da segunda vinda de Cristo. Hoje é fácil, nós temos as Escrituras, somos cristãos, temos as promessas do próprio Cristo, o que ele falou sobre a sua segunda vinda, sobre o seu momento escatológico, mas naquele momento não. Então, naquele momento, muitos dos contemporâneos de João e ele mesmo entendiam que a primeira e a segunda vinda de Jesus ia ser uma coisa só. Mas nós hoje entendemos que a primeira vinda do Senhor Jesus estava relacionada com o seu sofrimento, com todo o vitupério, o escárnio que ele passou na cruz do Calvário. A segunda vinda dele, porém, está se referindo à sua glória, a manifestação dele juntamente com a igreja remida. Então, entender e separar o que diz aqui no verso 11, os sofrimentos de Cristo e a glória que lhe viria, foi um momento crucial para João Batista. E aí quando ele diz, olha, cadê? Né? Talvez na sua mente, cadê o Jesus coroado, com charrete, com anel de selar, com súditos, com palácio, com trono, com cetro, cadê? E o Senhor Jesus vai mostrar a resposta espiritual do seu governo para João Batista, dizendo, olha, volta lá. E diz para João que o Messias chegou mesmo, né? Mas Jesus não vai dizer assim, leva lá meu crachá, mostra ele lá, meu crachá, está aqui, é o Messias, não. Jesus vai responder com as suas obras, dizendo, diz a ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, né? Os paralíticos estão andando e aos pobres está sendo anunciado o reino dos céus. Aleluia. Então aqui nós vamos começar a entender que com certeza a lâmpada do entendimento se acendeu na mente de João Batista e mesmo ali encarcerado, com certeza ele entendeu que ele cumpriu cabalmente a sua missão. João tinha tudo para ser um frustrado, né? Porque no mundo do homem, no mundo secular, muitas vezes não se aceita esse tipo de coisa. Alguém mais novo à frente de alguém mais velho, né? Alguém que chegou agora na empresa, está com um cargo maior do que quem é um funcionário antigo. Ah, chegou agora, já passou na minha frente. O reino de Deus é ilógico. Ele faz os caminhos contrários. Jesus começou o ministério depois, mas ascendeu a uma glória muito maior do que a de João Batista. Mas observem que João Batista cumpriu o seu ministério e dele era dito que ele era o próprio Elias. Foi uma unção e um poder de Deus tão grande na vida de João Batista que todos que olhavam para ele
diziam, é como que estivéssemos vendo Elias. Não essa história de reencarnação, mas o que as pessoas queriam dizer é que o seu ministério, a sua autoridade, a forma como Deus lhe usava, fazia de lembrar aquele profeta que foi considerado também um grande profeta da antiga dispensação, que foi Elias, né? O profeta do fogo, assim como João Batista. Agora veja, João Batista, mesmo sendo maior do que os profetas, como disse Cristo, não é registrado dele escritos, não há livros escritos dele, porque o Evangelho de João, sabemos, é outro João, assim como as epístolas universais, é o João evangelista, o apóstolo, é o discípulo do amor. Não temos registrado de João milagres, né? Elias nós temos tantos milagres. Elias sendo levado ao céu em carruagem de fogo. João Batista foi decapitado. Veja que contrassenso, veja que contradição, aparentemente, não é? Na visão humana. De João Batista não temos relatos de feitos miraculosos, mas temos relato de alguém que pregou e mudou uma geração inteira, preparando corações endurecidos para ouvir e entender qual era a mensagem eterna. Que sejamos como João Batista, que não negociamos nossa chamada, que não mudamos a palavra de Deus, que não nos adaptamos aos moldes do mundo, mas que preparamos os corações para receberem aquele que há de vir. E hoje podemos dizer que somos João Batista, sim, porque João Batista preparou o caminho para a primeira vinda, e nós somos os Joãos ou os Joões Batistas que estão preparando o caminho para a segunda vinda. Aleluia. Só que nesta, Cristo virá coroado e todo olho verá. Que Deus abençoe você, querido professor, e que você seja um João Batista ao ministrar a sua aula, ao desenvolver a sua chamada e ao exercer a sua fé. Nós fomos chamados por Deus e a nossa chamada é inegociável. E o nosso propósito é anunciar aquele que é maior do que todos, aquele que era, que é e que há de vir. A síntese da lição nos relembra que a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Que o Senhor enriqueça a todos nós, em nome de Jesus.